Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo num modelo espiritual da consciência humana que é, olha, bem complexo. Ele vai muito além daquilo que a gente vê ou toca. A ideia aqui é explorar o conceito de que somos um conjunto de vários corpos e cada um deles tem uma função e uma vibração muito específicas. Bom, para começar, vamos pegar essa metáfora aqui do Pappus, que foi um médico e pesquisador lá do século XIX. Ela é o ponto de partida perfeito, sabe? A ideia é que a gente não é uma coisa só, mas sim um sistema. Tem o cocheiro, tem o cavalo e tem a carruagem. Cada parte é super importante, mas a pergunta é, quem é que está no comando de tudo? Certo. Então, qual é a grande sacada desse projeto do ser? Segundo esse modelo, o ser humano é muito mais do que só um corpo físico. É um agregado espiritual complexo, uma combinação de veículos que permitem que o espírito se manifeste aqui na matéria. E esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar a coisa toda. Aqui está a estrutura completa dos 7 corpos. Dá para notar bem a progressão. Começa com o corpo físico, que é o mais denso, lá na base, e vai subindo até o Atma, o mais sutil, o mais espiritual, lá no topo. Cada um é como se fosse uma camada, um veículo para a nossa consciência se manifestar. Agora, isso aqui é super importante. O modelo divide o que a gente é em duas partes. De um lado, a personalidade, que seria o nosso eu temporário, esse que vive essa vida agora. Do outro, a individualidade, que é o nosso eu verdadeiro, eterno, o espírito que passa por várias e várias encarnações. Beleza, então vamos começar por baixo, digamos assim. Vamos mergulhar no chamado quaternário, que são os 4 corpos mais conectados com a nossa existência física. Eles seriam a carruagem e também uma parte do cavalo daquela nossa analogia do começo. Começando pelo que a gente conhece melhor, o corpo físico. É o nosso palco, onde tudo acontece. Mas, coladinho nele, tem o duplo etérico. Pensa nele como uma cópia de energia do corpo físico. Ele que faz a ponte, que vitaliza o corpo e, o que é bem interessante, funciona como uma espécie de disjuntor, um fusível de segurança para proteger todo o sistema de sobrecargas de energia. Subindo mais um degrau, a gente chega no corpo astral. É aqui que moram nossas emoções, nossos desejos, nossas paixões. E logo em seguida, vem o corpo mental inferior. Essa é a nossa mente concreta, sabe? O intelecto que processa tudo que vem dos 5 sentidos e ajuda a gente a se virar no mundo material, no dia a dia. Agora a gente vai para a parte de cima, para a tríade divina. É aqui que a coisa fica bem mais sutil. O corpo mental superior é onde está a nossa capacidade de ter pensamentos abstratos, criativos, e é por ele que a gente acessaria as memórias de outras vidas. Acima dele, o corpo búdico. Ele é o nosso núcleo moral, intuitivo, como se fosse um grande arquivo de tudo que a gente já viveu e que está sempre empurrando a gente para evoluir. E no topo de tudo mesmo, está o corpo átimo, o Atma, a pura essência do espírito. Tá, mas como é que tudo isso se encaixa? Porque não são caixinhas separadas, né? Eles formam um sistema único, integrado, super dinâmico. Um desequilíbrio num nível acaba afetando todos os outros, como um efeito dominó. E é aqui que o negócio fica sério. Porque os registros de tudo que já vivemos, de tudo que já aconteceu, principalmente os traumas, eles não somem. Eles ficam guardados nessas camadas e podem aparecer hoje, na nossa vida atual, como problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais. E olha, as fontes dão exemplos bem específicos mesmo. Por exemplo, uma rinite crônica hoje poderia ser resultado de uma personalidade de outra vida que ficou presa na memória de ter vivido numa geleira. Emoções muito negativas poderiam literalmente deformar o corpo astral. E até doenças graves, como câncer, são vistas como uma distorção lá no corpo mental superior, refletindo um desequilíbrio kármico bem profundo. Mas espera aí, de onde saiu tudo isso? Não foi uma ideia que surgiu do nada, né? Existe toda uma história de pesquisa, de descoberta por trás desse modelo. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como esse conhecimento foi sendo construído, sabe, peça por peça, ao longo dos séculos. Desde o Paracelso lá na Idade Média, passando por Kardec, que organizou o espiritismo, até pesquisadores como de Rochas e D'Urville, que usaram métodos como a hipnose para, segundo eles, separar e identificar cada uma dessas camadas uma por uma. E a pergunta que fica é: como essa energia, essa informação, passa do espiritual para o físico? Bom, o mecanismo seria esse aqui. Os chakras funcionariam como portais, centros de energia que captam as vibrações dos corpos mais sutis e traduzem isso para o nosso sistema endócrino,
para as glândulas que regulam o funcionamento do nosso corpo físico inteiro. Então, no fim das contas, a gente volta para nossa primeira imagem, a da carruagem. Se somos essa sinfonia complexa de 7 corpos, que vai desde a carruagem física até o cocheiro espiritual, talvez a chave para a saúde, para o equilíbrio, não seja só consertar uma peça que quebrou, mas sim aprender a reger a orquestra inteira. A questão que fica no ar é como a gente pode se tornar o maestro da nossa própria existência.